Vamos ler a palavra do Senhor, que se conta no livro de Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao 26. Eu peço que toda a igreja acompanhe essa leitura. Prestamos bem atenção ao que o Senhor falou hoje com a igreja. Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 26. Amém? Todos encontraram? Ficamos de pé, em nome de Jesus. Vamos acompanhar a Santa Palavra de Deus, que o título diz assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se vós sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutorias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglorias, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Podeis sentar. Uma palavra forte, uma palavra de despertamento para nós, que nos trará direção, né? Nós devemos andar no Espírito, o verdadeiro homem e mulher de Deus, quando nós dizemos sim para Jesus, quando nós dizemos eu te aceito como único e suficiente Salvador, nós deixamos as práticas carnais de lado. Nós temos que abandonar. Eu sempre digo que o homem e a mulher, quando ele tem um encontro com Deus, com o próprio Jesus, ele é uma nova criatura. O homem e a mulher têm que nascer do Espírito e da água e do Espírito. É necessário. Nós não deixamos se elevar pelos desejos carnais, pelas obras da carne. Hoje, o que você se vê dentro da igreja, os servos de Deus andando segundo a sua própria vontade, deixando a sua carne reinar. Não tem mais de tolerância de suportar, não tem mais paciência, não tem mais mansidão, age-se com a sua ignorância terrível. Com a sua ignorância terrível. São obras de quem? Da carne. Uma agressividade terrível. Não, irmãos, não está certo. Nós temos que ter mansidão, que tem o Espírito Santo de Deus, tem mansidão, tem um só caráter. Como que eu posso dizer que tem o Espírito Santo de Deus
e eu sou agressivo nas minhas palavras, eu sou agressivo com meu irmão, eu não tenho paciência de dialogar, eu desconto a minha ira, as minhas necessidades, os meus problemas nos meus irmãos. Está errado, está errado. Jesus, ele não nos ensina dessa forma. Ele diz: deixais a ira de lado. Deixa a ira de lado, deixa o rancor de lado. Trago vós o Espírito que trará mansidão. Quem quer hoje em dia, irmão, andar na mansidão, se converter, andar como a palavra do Senhor manda? O mundo está corrompido pelo desamor. A igreja está indo pelo mesmo caminho. O mundo, a humanidade anda agressiva. Ninguém quer suportar mais o outro. O mundo está dividido. Eu sou desse lado, eu sou desse. A igreja está indo porque não quer viver conforme a palavra do Senhor manda. Andar em mansidão, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Não querem mais focar na palavra de Deus. Querem andar irritado, com ira, vingança. A vingança só pertence a Deus. E Ele vingará por nós. Vingará por nós o Senhor. Mas é necessário nós obedecer à palavra dEle. É necessário nós nascer de novo do Espírito e da água, para que o Espírito Santo possa habitar. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas quando o templo está sujo, quando o templo está sujo, pela ignorância do ser humano, através da ignorância, da ingratidão, não vai resolver nada. Não vai resolver nada, vai atrapalhar suas bênçãos, sua comunhão com o Senhor. Nós devemos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Irmão, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nossas palavras, até nossas palavras, são diferentes. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, irmão, as pessoas sentem bem ao conversar conosco. Porque se eu tenho um problema, creio que todos têm, amada igreja. Nós estamos aqui como um corpo de Cristo, para ajudar um outro. Nós estamos aqui, ainda existe amor. Existe, irmão. Existe amor, sim. Porque o nosso Jesus ainda não veio arrebatar a igreja. Ainda existem, sim, homens e mulheres de Deus que é capaz de pegar na tua mão e dizer assim: eu te ajudo, eu te amo, eu estou aqui para te ajudar. O amor não cessou. Mas infelizmente, no coração de muitos ainda existe a ignorância, a desobediência. A desobediência de não andar obediente à palavra do Senhor. A desobediência, irmão, cega o ser humano. A ignorância faz o ser humano tropeçar nas suas próprias palavras. As pessoas andam agitadas, não tem mais o domínio próprio. Jesus nos ensina a ter domínio próprio. Aleluia. Porque se nós, irmão, não ter domínio próprio, a carne vai reinar. A carne vai reinar em nossa vida. Porque nós vivemos num mundo que está assim, a luta contra a carne e o espírito. É uma luta no mundo espiritual. A carne e o espírito. Agora você tem que tomar posse do que vai prevalecer na tua vida. Jesus, ele nos dá um livre-arbítrio. Jesus é educado. Ele nos dá um livre-arbítrio. Nós temos que ter controle das nossas emoções, das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas ignorâncias. Somos seres humanos, pecadores. Todo dia pecamos.
no nosso pensar, no nosso falar, na nossa maneira de agir, é todos os dias. Mas nós temos um Deus. Jesus enviou o Espírito Santo dele para nos guiar, para que nós possamos ter sabedoria na nossa caminhada com Cristo. Jesus não é brincadeira. Para Deus tem um limite de todas as coisas. Não se faça de coitadinho. Nós não somos coitadinhos. Nós somos servos, guerreiros, um povo que foi chamado, um povo remido. Todo dia a palavra de Deus é manifestada na nossa vida. Todos os dias, irmão. Vamos abrir nosso coração. Vamos nos converter do nosso mau caminho, das nossas maus atitudes. Vamos amar o próximo. Vamos perdoar, não vamos colocar culpa em ninguém, porque estamos passando por isso, aquilo. Porque servir a Deus, irmão, não é fácil. O caminho é estreito. São poucos que vão suportar. E cada dia vai ficar estreito. Cada dia vai ficar estreito. Porque a porta é apertada. São poucos que vão passar por elas. Poucos vão passar. Porque poucos estão se acovardando. Poucos estão dormindo. Levando a sua vida cristã de qualquer forma. Levando a sua vida espiritual de qualquer forma. Deixando a carne reinar. Os desejos carnais reinar. E não é assim. Não é assim. É uma luta. Nós vivemos todos os dias. É uma luta contra a carne e o espírito. Luta tremenda. Você vê que o ser humano, a carne reina tanto na vida do cristão, que você vê o desânimo, a tristeza na vida do ser humano. O mundo está em grande guerra. O dever do cristão, irmão, do cristão, nós somos cristãos, é não desanimar, é orar. É orar. É orar, não buscar socorro e nem resposta do homem da terra, não. É orar. Orar, não entrar na carne, não entrar na ira, porque o mundo está vivendo um tempo de ira, da carne reinando, um querendo matar o outro, xingamento. Sabe o que é isso aí? A carne está dominando a humanidade. É a carne que está dominando, irmão. Pessoas agressivas que não suportam um ao outro. Ser humano que não suporta mais olhar no rosto um do outro. Pessoas brigando. Ele está no espírito? Ele está na carne. E se naquele dia, nesse dia, irmão, a morte, Deus permitir que a morte chegue na tua vida, tu irado na carne, na desobediência com Deus, o que você vai falar para o Senhor? Você vai dizer para Deus: ah, Senhor, eu vivi um momento difícil de fragilidade, eu não tive controle. Porque a palavra do Senhor nos ensina a cada dia que nós temos que ter controle sobre nossa caminhada. Nós temos que ter compromisso com a palavra do Senhor. Nós temos que viver nossa vida com Deus em santidade. Deixar a ira de lado. Deixar o pecado. Afasta-te do pecado. Porque Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele não está brincando. Ele não está brincando. O mundo está num grande reboliço. Um grande reboliço terrível. Porque o ser humano não quer mais saber que existe um Deus. O leão da tribo de Judá. Que nunca perdeu para Satanás. Jesus nunca perdeu para Satanás. Mas o cristão não vê mais isso. A humanidade não foca mais no Senhor. Ele está focando na sua própria força, na sua própria vingança.
E nós, na carne, nós não vencemos o inimigo. Nós, na ira, nós não vencemos o inimigo das nossas almas. Não vencemos o inimigo que usa o filho contra nós, que usa o irmão contra nós na ira. Nós não vencemos. Nós não vencemos os demônios que estão soltos aí no mundo, na ira, na carne. Nós só vencemos esses demônios que foram lançados no mundo contra o povo de Deus, contra a igreja. Se nós andarmos no Espírito, se nós obedecermos a palavra, se nós nascermos da água e do Espírito, aí nós vencemos, porque o general de guerra estará na nossa frente para guerrear ao nosso favor, a guerrear pela nossa família. Muitos estão dormindo, mas a gravidade está grande no mundo. Muitos servos de Deus se acovardando, de não querer jejuar mais, de não querer orar, andando na frieza, dizendo que não tem força. Eu não tenho força para orar, mas você tem força para se irar, mas você tem força de passar o dia nas redes sociais, mas você tem força de encher sua barriga. E por que você não tem força de obedecer o Espírito, para que teu Espírito tenha comunhão com o Pai? Por que você não tem força? Porque a carne está reinando na tua vida mais do que o Espírito, irmão. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece. Porque cada um de nós temos problemas diários. Cada um de nós, se nós sentarmos, dialogar com cada um, nós vamos ouvir tristeza uma pela outra e vai dizer: não, eu vou ficar com a minha cruz, porque a tua cruz é mais pesada. Mas vamos unir em oração. Está faltando união, porque Satanás quer isso. Reino dividido não vence. Não vence. Quantos estão dizendo: eu sou desse, eu sou daquele, eu sou dessa igreja, eu sou daquela igreja. Nunca ouvi uma pessoa dizer: eu sou de Cristo, eu sou um soldado de Cristo. Porque Jesus veio para unir a humanidade contra as hostes infernais. Que reino dividido terá força para vencer as hostes do inferno? Alguém pode me dizer que um reino dividido tem força? Você vê que o exército, quando ele é convocado para uma guerra, ele se une, ele se reveste com as armaduras, o exército brasileiro. Assim a igreja, mas a igreja está morta. A igreja, se somos nós, irmão. Nesse templo aqui não é nós. Esse templo aqui sem nós, ele vai ser uma casa. Se o pastor André desalugar, tirar essa placa aí, e nós não vir mais,